Que o Senhor nosso Deus conceda a você e a mim a experiência de tratarmos dignamente a sua palavra. Se você concorda, diga aí em seu coração ou em sua voz. Diga eu concordo, diga assim seja, diga o seu amém. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando nesse momento o livro de Atos dos Apóstolos e agora iniciamos o capítulo 5. Nesse momento da história da igreja, esse começo da Igreja do Senhor, nós temos um grupo de pessoas vivendo em profunda comunhão lá em Jerusalém. Existem sim cristãos em outras localidades, mas o grupo da liderança está ainda em Jerusalém. E estão vivendo uma experiência de comunhão material. Lemos no final do capítulo 4 que havia um homem chamado José, chamado também, apelidado de Barnabé, que de forma generosa ele vendeu uma propriedade, trouxe o dinheiro e entregou aos apóstolos, para que fosse então usado para suprir necessidades dos pobres. Nós sabemos disso porque anteriormente, logo antes disso, é explicado que era assim que se fazia, para que uns cuidassem dos outros. Então começa o capítulo 5 com uma história que muita gente prefere pular. Muita gente prefere fazer de conta que não está lá, porque há pessoas com uma visão muito equivocada de quem é Deus, de quem é Jesus. Inclusive há aqueles que acham que o Antigo Testamento não tem nada a ver com Jesus. E que o Deus do Antigo Testamento era um outro. E veem assim, pintam, um Jesus bonzinho, bobinho. Um Jesus assim quase anestesiado, como a gente vê em alguns filmes e em algumas pinturas, que a gente olha para aquela figura e pensa, estranho, né? Quem pensa assim em Jesus, pensa em Jesus dessa maneira, não consegue ler o capítulo 5, mas eu e você leremos porque nós queremos aprender do Senhor. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, ele também vendeu uma propriedade. E ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Já vimos antes, essa expressão colocar aos pés não é literal, é uma expressão de época que significa o que nós dizemos hoje, colocou nas mãos, colocou sob a responsabilidade. E lendo só esse verso aqui, parece algo normal, esses primeiros versos, mas não era, porque eles na verdade estavam tentando fazer uma farsa. Eles estavam tentando conquistar uma posição de simpatia dos apóstolos ou até do povo da igreja, fazendo uma fraude. Isso só vai ficar claro nos versos seguintes. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Vamos aqui pedacinho por pedacinho. Lembra que nós já vimos que as pessoas estavam ficando cheias do Espírito Santo? E o que elas faziam? Elas obedeciam a Jesus, elas oravam. E elas então eram cheias do Espírito Santo. Ananias, ele foi cheio de Satanás. Ele permitiu, veja que Pedro fala que Ananias permitiu. Ou seja, ele não foi tomado à força. Ele traçou um plano, ele executou esse plano e com isso ele abriu sua vida ao demônio. Para mentir ao Espírito Santo, para tentar enganar a Deus, guardar uma parte do dinheiro e uma parte ofertar. O problema não era guardar uma parte, era tentar fazer parecer que entregou tudo, como por exemplo Barnabé tinha feito, como outros tinham feito. Era a tentativa de conquistar posição e estima por meio do dinheiro. E Pedro deixa muito claro, não era sua propriedade, ou seja, ele podia fazer o que ele quisesse com ela. Depois que ele vendeu o dinheiro, não era dele? Ele não tinha nem obrigação de entregar esse dinheiro.
Aí ele podia, inclusive, chegar lá e simplesmente dizer, olha, eu trouxe aqui um dinheiro. Um dinheiro. Ou eu trouxe uma parte daquela propriedade. Mas eles tentaram fazer uma farsa para imitar a conduta de Barnabé e de outros. O que levou a pensar em fazer tal coisa, tentar mentir a Deus? Veja que Ananias e Safira, eles não estavam entendendo. Que eles não estavam enganando ou tentando enganar Pedro, João, o povo da igreja. Eles estavam tentando enganar a Deus. Eles estavam esquecendo que a igreja tem dono. Eu e você não podemos esquecer jamais disso. A igreja, ela tem dono, ela tem um cabeça, ela tem um senhor. Ainda que nós juntos formemos a igreja, mas nós formamos a igreja debaixo da mão de Cristo. Sem a mão de Cristo não é igreja. É só um bando de gente. É um clube, por exemplo. E Ananias e Safira esqueceram disso. Ou fingiram não saber. E ao ouvir isso, Ananias caiu morto. E aqui não tem dúvida sobre os termos no grego, não há dúvida de interpretação. Ele caiu morto. Ele ouviu as palavras do apóstolo e ele caiu morto na hora. E um grande temor se apoderou de todo mundo que ouviu o que tinha acontecido. E aí vieram então alguns moços, envolveram o corpo e levaram para fora e o sepultaram. Nós temos um costume, hoje, de velar o corpo. Esse costume, ele tem uma história por trás, né? A principal razão é para evitar um equívoco quanto ao estado da pessoa, né? Considerar que alguém está morto e a pessoa está viva e enterrar um vivo. Esse costume ele não existia aqui nessa sociedade. O costume era enterrar de imediato. Então vieram alguns moços, né? Os moços obviamente são mais fortes do que os velhos e prestaram esse serviço de envolver o corpo e levar para fora e enterrar. E cerca de 3 horas depois entrou a sua mulher e ela não sabia o que tinha acontecido. Safira entrou sem saber da cena. E Pedro perguntou assim, me diz uma coisa, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Quer dizer, esse o quê? Esse valor que estava com Pedro. E ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Ou seja, a ideia também de Safira era a mesma de Ananias. Era mentir, enganar e tentar conquistar a posição. Eu vou voltar e vou tratar mais disso. Eu preciso prosseguir um pouquinho com o texto antes de explicar ele todo. E Pedro falou o seguinte, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Esse tentar também pode ser um testar, né? Por que vocês resolveram colocar Deus à prova? Ele falou, veja, estão ali na porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então os moços entraram, encontraram ela morta, levaram e sepultaram-na ao lado do seu marido, que 3 horas antes foi sepultado. E um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todo mundo que ouvia falar desses acontecimentos. Tem gente que tenta dizer que a Bíblia diz o que a Bíblia não diz. Tem gente que fala assim, eles, ao serem confrontados, tiveram uma crise emocional e morreram no coração. Quem disse? A Bíblia não disse isso. A Bíblia disse que eles foram repreendidos e caíram mortos. E a interpretação mais óbvia é que eles morreram por uma ação de Deus. Deus não permitiu que lá no nascedouro da igreja, que lá no princípio da formação do povo santo, já um casal usasse de engano para conquistar a posição. E o Senhor eliminou esses dois. E veja que o texto não fala nada sobre o destino dos dois, quanto à salvação ou não. O que fala é que eles tiveram a sua vida encerrada por um ato divino. E que isso gerou impacto na igreja. E não só na igreja, né? Pessoas de fora também ouviram e ficaram cheias de temor. E ali já se estabeleceu um princípio. Não tente avacalhar com Deus. Deus é bom, mas não tente avacalhar com Deus. É esse o princípio, né? Então veja que mais uma vez nós vemos o rigor da mão de Deus descendo não sobre os de fora. Nós não vemos esse rigor com os sacerdotes e os guardas do templo que vieram e prenderam pessoas. Nós não vemos esse rigor com aqueles que se opunham
a doutrina do Evangelho. Não vemos esse rigor, por exemplo, com um soldado romano que foi lá e perfurou o lado de Jesus. Nós vemos esse rigor sempre com os de dentro. A purificação desde o Antigo Testamento, ela sempre começa dentro. Jesus, ele não pegou e fez um chicote e bateu nos samaritanos, que o rejeitaram. Não. Ele foi lá e ele virou as mesas dos cambistas dentro do templo. Veja que sempre o rigor começa dentro da casa. Quanto mais perto do núcleo, maior é o rigor. Sempre foi assim. Quando no Antigo Testamento os filhos do sumo sacerdote Arão resolveram avacalhar com o rito de adoração a Deus no começo da existência do povo de Israel como nação organizada sob a lei, o que aconteceu com os dois? Morreram de imediato. Lá foi mais dramático. Mas morreram de imediato. E com Ananias e Safira aconteceu isso. Veja que a questão aqui não é ter que dar dinheiro, nunca foi. Pedro falou isso. O terreno não era de vocês. Vendendo o terreno, o dinheiro não era de vocês. Então, para mim e para você, né, estamos aqui ouvindo. O trabalho não é nosso, o dinheiro não é nosso e a gente faz com ele o que a gente quiser. Só que não dá para tentar comprar posição dentro da igreja. Não dá para fazer showzinho e tentar parecer ser alguma coisa que não é. Eu já tive o desprazer de ver gente fazendo isso, né? Vender terreno. Exatamente esse caso, exatamente esse. Venderam um terreno, um casal, e uma parte do dinheiro eles usaram para comprar um outro terreno e uma parte deram para a igreja, e a mulher disse com todas as letras, né? Demos tudo o que nós tínhamos daquele terreno para a igreja. Não é assim que se faz. Não caíram mortos não, tá? Veja que lá no núcleo do nascimento da igreja, Deus concedeu algumas coisas ali que ele parece que não volta a repetir ao longo da história. Parece mais assim uma preservação daquele bebezinho que era a igreja até que pudesse chegar à idade adulta, né? Então algumas coisas são bem típicas desse período. E aí vem aqueles que falam assim, não, mas Deus é bonzinho, né? Deus no Antigo Testamento era malvadão, então não era Deus, era uma visão equivocada. No Novo Testamento é só paz e amor. É? É só paz e amor? Explica esse texto então. É só paz e amor? Explica como eu acabei de falar, né? Jesus fazendo chicote e virando mesa dentro do templo. Quando eu falo paz e amor, é nesse sentido assim meio bobinho, né? Meio fantasioso que se tem hoje em dia. É só isso então? Vai ler o Apocalipse. Leia as cartas de Pedro, leia as cartas de João, leia as cartas de Paulo, leia todo o Novo Testamento. Não vá vendo filme da década de 60 sobre Jesus aparecendo aquele ator fazendo aquele Jesus inexpressivo, né? Falando com aquela fala lenta, que parece que está sob efeito de narcótico. Não. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento e veja quem é Jesus. Veja ele falando, veja João Batista falando sobre Jesus. Leia tudo e você vai ver que o Deus do Antigo Testamento não tem nada de diferente do Deus do Novo Testamento. O que acontece são revelações progressivas. No Antigo Testamento, o povo saiu de uma barbárie tribal para uma nação organizada sob a lei. No Novo Testamento, eles saem de uma nação organizada sob a lei para a igreja sob a graça. São evoluções da revelação. O Deus é o mesmo. Vou lhe dar só um breve exemplo aqui para você entender melhor um pouquinho esse caso de Ananias e Safira. Lá no Antigo Testamento foi dito olho por olho, dente por dente. Quem olha isso hoje diz assim, uau, que bárbaro, né? Você não acharia bárbaro se você vivesse numa sociedade que por causa de um olho alguém fosse lá e matasse seu filho. E aí se alguém dissesse assim, não, é um olho por um olho. Aí você diria, sim, é melhor, é mais justo, né? Você não acharia bárbaro se você soubesse que houve uma guerra tribal porque uma criança bateu na outra. Sim, uma criança bateu na outra, e aí o pai veio, bateu na criança que bateu no filho dele, o pai do outro veio, matou o pai, e aí veio a família do outro e matou aquele pai e aquela família, e daqui a pouco tinha 2 clãs guerreando. E eu não estou falando de 4.000 anos atrás, eu estou falando da década passada, num país da América Central, eu não vou citar o nome, mas o caso chegou até mim por intermédio de gente que esteve lá. E aí o olho por olho é muito pacificador. O dente por dente é extremamente pacificador. E aí depois então vem o amarás o teu próximo, né, e amarás o teu inimigo. Então veja que a revelação é progressiva, mas o Deus é um só. A necessidade do coração humano
é de receber aos poucos. Mas o Deus é um só. Então, sim, Ananias e Safira morreram, sim, por uma ação divina, sim, porque eles fizeram o mal contra a igreja, sim, porque eles tentaram deturpar o evangelho lá no nascedouro da igreja e já criaram uma hipocrisia tremenda, sim. E isso deveria trazer um tremendo temor àqueles que hoje imitam Ananias e Safira. E ó, tá cheinho. Tá cheinho de gente no mundo todo, usando os seus recursos materiais e suas posses para fazer cena, para conquistar espaço e admiração popular. Vamos lembrar o que nós já aprendemos de Jesus nos evangelhos. Quem faz alguma coisa para receber aplauso do povo, já recebeu sua recompensa. Toda a sua recompensa será o aplauso do povo. Da parte de Deus não vai receber nada, não. Isso é muito importante para a gente estar com a cabeça no lugar e sempre estar com o coração no lugar certo também. Mas veja que não foi Pedro que matou ninguém, tá? Não foi Pedro, não foi João. Pedro nem mesmo pronunciou qualquer maldição. Pedro apenas confrontou e um ato divino ceifou aquelas vidas ali. E veja novamente, vou repetir, não existe no texto qualquer menção ao destino da eternidade daqueles dois. A Bíblia não fala se eles foram para perdição ou salvação, mas deixa claro que o Senhor eliminou os dois e com isso causou temor na igreja. Eu falo isso porque a gente não deve tentar dizer o que a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, não somos nós que vamos dizer. Muito obrigado pela sua atenção. Leia a sua Bíblia. Saiba que o Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E volte na próxima para a gente continuar estudando o texto sagrado. Até lá.